queridos ouvintes da Palavra de Deus, nesse dia eu quero compartilhar da Palavra de Deus juntamente com os nossos ouvintes. Eu quero também dizer que a Palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. A Palavra do Senhor, ela é a nossa bússola. A Palavra do Senhor é a nossa direção. A Palavra do Senhor é o nosso pão que nos alimenta. A Palavra do Senhor também ela é a água que nos sacia a nossa sede. A Palavra do Senhor, ela nos dá a direção certa, o qual nós devemos caminhar, o qual nós devemos obedecer, o qual nós devemos guardar em nosso coração a Palavra do Senhor. Eu quero também deixar uma palavra aos nossos ouvintes. Eu quero deixar uma palavra no Salmo de número 16, no versículo de número 2, que fala as seguintes expressões assim: a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Esse salmo exclusivamente, quem escreveu ele foi o próprio rei, o grande rei Davi. O grande rei que sabia muito bem sobre os sentimentos da sua alma, que quando ele estava aflito, ele sempre recorria, não às outras, mas a gente vê que ele recorre exclusivamente a Deus. Ele se coloca na disposição, ele se coloca na brecha. E ele está dizendo algo extraordinário, ele está falando algo que o bem maior é o Senhor. Ele está dizendo que não existe outro bem. Nós sabemos que o rei Davi, ele tinha bastante ouro, tinha bastante prata, ele tinha uma casa, um palácio, ele tinha servos, ele tinha servas, mas ele não deixava que os bens terrenos tomasse o primeiro lugar de Deus na sua vida. Por isso que ele foi o grande, não porque ele era grande, não, porque o Deus dele, quem ele confiava, era grande. Ele colocou a sua confiança no Senhor, no Deus grande. E quando ele coloca essa confiança no Senhor, Deus o responde, Deus o atende. Que nós vemos ele dizendo que os outros bens não tinha tão valor quanto o bem maior que era Deus na sua vida. Assim, nesses dias, nesses tempos, às vezes os nossos olhos estão focados, às vezes em um bem, às vezes em riquezas, e às vezes aonde o nosso coração está focado, às vezes nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Sem Deus na nossa vida, nós não alcançamos os nossos objetivos com o completo gozo. Nós possamos alcançar, mas se Deus não estiver lá, não vai ter alegria em prazer em estar, porque Deus é o nosso bem maior. Escuta isso. Ele fala mais, ele vai dizer que Deus também é sua herança, que Deus também é sua porção e é sua herança. Ele está dizendo, olha, eu tenho um Deus e ele tem mais riqueza ainda. E nós sabemos que no céu tem muitas riquezas. Ele está indo para lá. Ele está dizendo, o meu Pai é o dono do céu. E aí ele tem mais riqueza do que aqui na terra.
Aleluia. E tem mais riqueza aqui na terra. E no Salmo de número 17, no verso de número 1, ele vai dizer: ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Agora daqui, ele está recorrendo, ele está dizendo: olha, eles estão me afrontando, os meus inimigos estão me afrontando, os meus inimigos estão tirando a minha paz, estão querendo me destruir. E ele está dizendo: mas Deus, eu oro a ti, porque o Senhor é a minha justiça. Se eu estiver fazendo algo de errado, se eu estiver fazendo algo que te desagrada, eu quero que o Senhor age com justiça. O que é interessante é que ele não vai na força do braço dele. Nós sabemos que isso daqui, Davi era poderoso em exército, em armamento. Mas ele não está indo na força do seu braço. Ele não está indo na força do seu cavalo, dos seus cavalos. Ele está indo recorrendo a Deus em oração. Irmãos, quando nós, escuta isso, quando nós perdemos a direção, quando nós perdemos essa comunhão, quando nós perdemos a oração, nós começamos a nos desesperar em situações tão pequenas. Mas quando nós temos a oração como uma arma, nós ficamos mais tranquilos, porque nós entregamos na mão do Senhor. Nós entregamos na mão daquele que resolve. Nós entregamos na mão daquele que vai resolver a nossa justiça, que é Deus. Então, nesse dia, fique com essa palavra. Não te desespere. O Senhor é o nosso bem maior. E o Senhor é o nosso socorro bem presente. Não se desespere. Recorra à oração, que Deus nos dará a vitória no tempo certo. Fique com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.